enorme estar aqui com você, uma satisfação muito grande, é uma alegria importante essa live para nós, falarmos sobre gestão à distância, desafio ou problema. Estamos esperando aqui alguns internautas entrarem no ar, mas eles vão entrando rápido, né? A gente estava no Instagram, já tinham 37 pessoas lá. Agora vamos passar para o Facebook e vamos continuar. Elizabeth Corre. Falo Beth porque é muito minha amiga, uma pessoa que eu adoro, uma pessoa querida, vice-presidente do Conselho Regional de Administração, mestre em administração, professora. Uma característica que eu adoro na Beth é a capacidade dela de pensar e de agir. Porque uma vez, Beth, eu li um livro que me impressionou muito, até dado pelo meu pai, um livro chamado Fantasma da Máquina, do Arthur Koestler. E esse livro diz assim: há pessoas que são muito reflexivas, pensadoras, e há outras que são absolutamente realizadoras. Mas é muito raro a pessoa que é capaz de pensar e realizar, que são as pontes. Né? Então, ele diz assim: eu vejo em você, Beth, vamos dizer assim, ele chamava isso de yogi e de comissária. Yogi, o pensador, e comissário ou comissária, o realizador, a realizadora. Eu vejo em você, Beth, exatamente essa característica. A mais comissária dos yogis, quer dizer, a mais realizadora dos pensadores e a mais pensadora dos realizadores, ou mais yogi dos comissários. Muito prazer, Beth. Muito obrigado bem por aceitar o nosso convite. A satisfação é toda minha, nos conhecemos já há algum tempo e Graças a Deus. tenho imensa alegria em receber os seus elogios. Realmente eu não tinha me visto ainda desta forma, mas eu acho que um prazer que eu tenho é traduzir, levar as ideias realmente à realização. Eu acho que enxergar no olhar do outro a alegria de trabalhar em grupo, de ter a equipe satisfeita. Na minha essência, eu acho que se eu pudesse gravar algumas palavras, eu gravaria recursos humanos, eu gravaria pessoas, eu gravaria alegria, motivação, fazer. Então, eu acho que essa proatividade é algo que nos move. Você também tem essa característica do fazer muito com pouco. Né? E as pessoas ficam, às vezes, planejando e demoram muito na execução. E as suas gestões sempre foram marcadas por essa execução rápida, pelo fazer e pela satisfação das pessoas também. E isso é fundamental, porque o fazer não pode se sobrepor à satisfação e ao grupo. A empatia, se colocar na posição do outro, entender o outro, né, Beth? Elizabeth, gestão à distância, desafio ou problema? Nós estamos aí em plena pandemia ainda, com as consequências terríveis dessa doença em todo o mundo, particularmente aqui no Brasil. Se coloca realmente um desafio ou um problema? Ou desafio para alguns, problemas para outros? Como é que você está vendo essa questão? É desafio ou é problema? Pois é. Antes até de começar a responder, eu quero colocar aqui para as pessoas que nos acompanham que tudo que eu vou falar aqui é um somatório de experiências, de vivências que eu tive nas organizações por onde eu passei, em conversas com os meus alunos, observando algumas situações, aconselhando. Eu não chamo de consultoria, porque quando é gratuito, a gente chama de aconselhamento. Aconselhando alguns colegas em relação a questões e desafios profissionais pelos quais eles passavam. Então, eu não estou falando absolutamente nada da empresa, né, onde eu também atuo. Claro. É um somatório de experiências já vivenciadas. Quando, no início da pandemia, eu comecei a pensar nessa questão, eu falei, uau, os gestores agora têm um problema, porque gestão à distância, como é que você faz isso? E aí, ao pensar nos desdobramentos da gestão à distância, eu não poderia deixar de falar em dois temas que são essenciais, e eu acredito que você vai concordar comigo nesse aspecto também, que são liderança e comunicação. Então, eu entendo o seguinte, como os gestores devem se posicionar nesse contexto? Se o líder, o gestor, não vou chamar agora de líder, e sim gestor, é aquele que só tem o foco em metas, em resultados,
ele terá um grande problema agora nesse momento virtual. Mas se ele é uma pessoa que tem foco em processos, em pessoas, e ele entende que a liderança é um processo de inspirar, é um processo de orientar. Logicamente que o resultado existe, mas ele precisa ser proativo, ele precisa ter empatia com a sua equipe. Então, é todo um contexto que ele precisa ter no seu perfil para ser um bom gestor, consequentemente um líder. Nem todo gestor é líder, né? Nós sabemos disso. Então, se ele consegue desempenhar esse papel no presencial, ele leva isso para o virtual. Né? E aí eu já vou falar como. No quesito comunicação, ele precisa adaptar também um olhar, ele precisa entender que agora ele está transmitindo mensagens, os canais são distintos. Então, eu diria que o olho no olho foi substituído pelo olhar para a câmera. E ao olhar para a câmera, nós nos enxergamos todos, às vezes, numa reunião de equipes. Então, como trabalhar os indivíduos dentro da equipe e levar a equipe a alcançar os resultados. E aí se tem um grande ponto. Se isso no presencial já funcionava dentro de uma estrutura razoavelmente organizada e equilibrada, você agora tem que pensar o seguinte: as ações entre os membros estavam bem definidas, cada um sabe qual é o seu papel? Você conhece bem as competências dos indivíduos da sua equipe, de maneira a buscar as atividades que eles faziam, as que venham a serem feitas, alinhando as competências de cada qual? Se você fazia isso no presencial, você pode fazer isso no virtual como? Se a empresa não tem nenhum sistema integrado de gestão, e se você não consegue fazer isso através de um sistema, usar todo o arcabouço de administração para criar ferramentas que te auxiliem. Então, cronogramas, ferramentas de qualidade que podem definir bem e ficar bem visível para cada indivíduo da tua equipe como eles têm que agir. Uma coisa que eu tenho conversado com alguns amigos e tenho percebido muito é uma pressão por prazos. Então, o gestor agora parece que ele tem uma pressão muito maior por prazos que ele não tinha tanto no presencial, até porque ele não está com um olhar diário sobre a equipe. Como acompanhar se as pessoas efetivamente estão trabalhando? Eu acho que essa é a grande pergunta. Se você sabia que um determinado processo, por isso que eu falei de gestão de processos, levava algum tempo para rodar na tua equipe e na organização, você tem que calcular o tempo médio. E dentro desse tempo médio, estabelecer que tipo de liderança você vai adotar. Você vai ser o mais democrático? Você vai ser o mais autocrático? Aí depende. Depende sempre com foco nas pessoas e na realização, claro. Você não vai ser totalmente inflexível, nem totalmente flexível. Então, eu acho que essas questões são muito importantes. Percebidos os gargalos, outra coisa que eu enxergo como fundamental é revisar num tempo mínimo esses processos. Então, você tem que conversar com as partes envolvidas, estabelecer reuniões interdepartamentais, isso também é fundamental nesse momento, não focar só na sua equipe, mas em quem é a área cliente do teu processo para que isso fique melhor organizado. Eu penso que essas ações ajudam o gestor a orientar, eu acho muito mais orientar do que controlar. E, consequentemente, ter uma gestão eficiente nesse momento. Outra coisa que eu vejo importante no quesito comunicação é que muitas empresas escondem do funcionário o estado atual em que a empresa se encontra. Então, é importante nesse momento em que nós sabemos que ocorreram várias perdas, muitas pessoas perderam o emprego, que as organizações comuniquem para os seus funcionários, até para que essa produtividade seja repensada, seja ampliada, o quanto a organização é longeva. Então, comunicar a esse grupo de que nós temos inovações, nós temos uma carteira de clientes que
começa a ser revista, há uma luz no fim do túnel. Então, empenhe-se, porque nós estamos trabalhando. Não deixar simplesmente a estratégia naquela esfera gerencial e alijar o que eu digo, né, o operacional desse processo. É preciso que o gerente do nível tático ele consiga fazer esse alinhamento. E até entender se, de repente, em alguns segmentos também não é preciso contratar. A gente fala de demissões, mas é preciso ter um olhar positivo também. Em algumas áreas, a gente percebe uma maior demanda e um acréscimo de oportunidades de trabalho. Então, isso precisa ser mensurado, isso precisa ser visto e alinhado o mais rápido possível. Entendo. Beth, então, liderança, comunicação, a inserção de um processo de crítica passo a passo, de avaliação e crítica passo a passo, e não mais post-mortem, né? E a perspectiva de que nem sempre há só problemas, há também desafios, mas que colocam nesse processo algumas oportunidades interessantes. O que significa que os gestores, para se transformarem em líderes, eles precisam também se reinventarem um pouco diante desse novo normal, vamos dizer assim, como está na moda se dizer, né? Seria basicamente isso, Beth, em termos da sua explicação? Basicamente isso. E olhar no nível de detalhamento como você fazia no presencial e o que você vai transpor para o virtual. Adaptar. Na verdade, são pequenas adaptações se a empresa já estava estruturada e se esse gestor já possuía isso muito bem organizado. Um exemplo prático que eu posso dar é reuniões de equipes. Então, no presencial, essas reuniões costumavam acontecer em qualquer horário, porque as pessoas estavam lá full time disponíveis. As pessoas agora, uma parte, se encontram em teletrabalho. Qual o melhor horário para fazer essas reuniões? Pensar nisso agora enquanto grupo. Pessoas que estão com os filhos em casa, crianças, né? Então tem a demanda de casa, tem todo um contexto. A principal preocupação, e eu acho que o principal olhar do líder nesse momento, é demonstrar para a sua equipe que ele não está olhando o seu quadro simplesmente como uma máquina voltada para a produção. Né? A produtividade ela é decorrente de algumas ações. Você acha que isso tem, então, despertado em alguns gestores uma preocupação de acompanhar mais de próximo ou ficar mais angustiado com o prazo em relação ao que ele tinha na situação presencial? Né? Você tem constatado na sua experiência isso? Né? Eles estão mais angustiados, querem checar mais, estão mais inseguros, seria isso? Não? Exatamente. Como na fala anterior eu mencionei, uma questão fundamental que é a análise de processos, eu percebo que as empresas não fazem. As organizações não fazem mapeamento e análise de processo. Então, elas não sabem efetivamente o quanto dura a execução de um processo, o tempo médio, as interfaces, os gargalos, os requisitos básicos. Então, o que acontece? Como elas já não sabiam, agora não se tem controle disso. E como não se tem controle, e ainda as pessoas, apesar de não perderem tempo no transporte público, etc., né, elas estarem num contexto em que elas têm que dar conta do lar, da casa e do trabalho, alguns gestores com os quais eu tenho conversado têm tido a impressão e a ideia de que os funcionários não estão rendendo o suficiente. Aí eu perguntei para eles, mas vocês sabiam quanto essa atividade demandava antes de recursos, de tempo, etc.? Não. Então você está comparando o quê com o quê? Não é verdade? Exato. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Quer dizer, você tá percebendo, portanto, em alguns casos, não vou generalizar, mas em muitos casos, ou enfim, que você tem uma insegurança de alguns gestores, eles não tinham padrão de avaliar, agora precisam avaliar e não tinham parâmetro de avaliação e monitoramento de desempenho. Interessante. Exato. E inclusive, nessa questão da avaliação do desempenho, é fundamental ter regras claras, objetivas, para que você possa conseguir mensurar a sua equipe. Se isso já não tinha sido desenhado, isso tem que fazer muito rápido agora, a toque de caixa, porque o teletrabalho, né, algumas empresas já tinham adotado, outras resolveram adotar rapidamente,
E vem sendo discutido, as empresas perceberam que é economia de recursos, é economia de tempo, de deslocamento das pessoas, é economia de espaço físico, de contratação, se os processos seletivos todos mudaram. Então, na verdade, a gente tem um repensar de todas as práticas de recursos humanos e gestão de pessoal agora. A partir desse momento crítico em que nós estamos vivendo. E isso é muito positivo. Isso é muito positivo. Isso vai mudar a geografia das cidades, isso vai mudar o conceito de trabalho, isso vai mudar uma série de coisas. A gente está dando, na verdade, assim, um giro de 360 graus nessa mutação. É verdade. E no caso do Brasil, de forma bastante abrupta, né? De repente, tivemos que constatar dessa realidade, tivemos que nos virar, né? Porque muitas dessas possibilidades, ferramentas, recursos já existiam. A gente ignorava. Agora, Beth, a questão, você falou da empatia, da questão emocional. O ser humano é um ser fundamentalmente social. Né? Ele é muito físico e essa sociabilidade se dá também no contato físico. É claro que os latinos mais, né, os saxônicos menos, mas todos têm essa característica que é imanente ao ser humano, da sociabilidade. Você acha que essa ferramenta pode distanciar as pessoas, reduzindo a empatia? Claro que a gente não vai ter o exagero de só fazer tudo pelo digital. Não é isso. Vai ter que ter, né? Vai ter que ter contato humano, isso não vai se perder. Mas você acha que isso possa prejudicar ou vamos ter que desenvolver mais uma competência de empatia nos gestores? Que se fala muito, mas muito poucos têm a empatia e se colocar na posição do outro, né? Para ver como o outro vê, não como você veria se fosse o outro. Como é que você está vendo essa questão, Beth? Eu vejo essa questão muito frágil. Eu não tenho enxergado na maioria das organizações, das pessoas com quem eu converso, essa empatia. As pessoas tiveram que se adaptar muito rapidamente, adaptar os seus espaços laborais em suas residências, o que muitas vezes era um espaço muito pequeno, voltado só para alguns momentos particulares de acesso à internet, leitura e etc. E elas tiveram que se adaptar. E eu não vejo essa empatia dos gestores, porque você tem profissionais numa equipe com perfis distintos. Há pessoas que moram com as suas famílias, há pessoas que moram sozinhas e elas têm que fazer tudo, né? Ir às compras e voltar, e trabalhar, e etc. Né? Então, como é que eu mensuro e eu nivelo todos quando os universos são totalmente diferentes e eles não estão com os mesmos recursos disponíveis? Tá? Eu pensei em algumas questões relevantes e entendi o seguinte: como é que o gestor pode demonstrar essa empatia nesse mundo virtual? Não fazendo só reuniões para falar de produtividade, não fazendo só reuniões para falar de vamos repensar o processo, ou aproveitando os próprios espaços de vamos repensar o processo, vamos falar de produtividade, para também perguntar como as pessoas estão. Porque normalmente essas coisas acontecem no presencial, a gente nem se dá conta, né, Beth? Exato, mas no virtual, eu tenho conversado com alguns colegas, não estão acontecendo. No virtual, as reuniões já começam com bom dia, olá, e vamos falar do projeto, e vamos falar, porque as pessoas estão com muita pressa, e eu percebo uma carência justamente pelo que você falou, somos seres agregadores, somos seres... O abraço faz muita falta. Então, o gestor ele precisa entender que ele precisa abraçar a sua equipe. Aí alguém vai me perguntar assim, nossa, como eu vou fazer isso? Quantas coisas eles estão falando que eu tenho que fazer? Mas ninguém colocou uma faca no teu pescoço para você ser gestor. Você escolheu isso. Então, se você escolheu, você tem que estar com esse olhar, né? E daí eu pensei em algumas coisas. Como é que se recompensa e reconhece a distância? Primeiro eu falei lá da ferramenta. Você precisa ter um sistema e um conceito de avaliação de desempenho bem desenvolvido. Mas ninguém pensou, de repente, em fazer uma premiação instantânea e encaminhar um brinde para a casa do funcionário, por exemplo, um delivery? Por que não? É uma coisa inovadora, mas eu vi que algumas empresas começaram a fazer. Não há nada que impeça. Nada que impeça, né? Você está com a tua família em casa e isso, nesse momento, as famílias foram invadidas. O Dia das Crianças está próximo e fica uma ideia para as pessoas, né? Pode parecer louco,
Eu trabalhei durante algum tempo na área de manutenção aeronáutica e a gente fazia uma coisa muito legal, que era levar porque era interessante para as crianças conhecerem hangar, né? O hangar, manutenção aeronáutica. A gente levava as crianças, né, para conhecerem. Por que você não faz um vídeo, por exemplo, né, e faz um tour virtual, explica qual é o negócio, com uma linguagem infantil para a criança também, né, para os filhos dos funcionários poderem entrar nesse universo. Há tantas coisas que podem ser feitas virtualmente para que as pessoas se sintam mais amparadas, né? Saúde, ergonomia, interações com a diretoria falar para esses funcionários, via webinars, explicar como é que se usam todas essas ferramentas, as pessoas tiveram que, né, pegar isso no tranco. Então, assim, existem ações que podem ser feitas. Precisa usar a criatividade, né? Nem que marketing se una com RH para pensar em alguma coisa e aí sai um projeto bem legal e interativo virtual. Você percebe já alguma dessas experiências sendo ensaiadas ou sendo tentadas por alguns gestores com esse perfil mais sensível às questões que você coloca, Beth? Eu percebo tentativas, sim. Eu percebo uma preocupação, principalmente com a saúde, né, que é a crise atual que nós vivemos, principalmente com essa saúde, em monitorar, em saber como está. Assim, até no outro dia eu mencionei que eu estava com uma crise de dor de cabeça, enxaqueca, e eu senti que as pessoas na equipe ficaram preocupadas. Será que é Covid? Enfim, então... Claro, porque hoje qualquer coisa se pensa que é Covid. Infelizmente, muitas vezes né? Mas Pois é. infelizmente. Infelizmente. Então, a gente percebe, sim, essas tentativas ainda não estruturadas. A gente também precisa dar o desconto do tempo, né? Foi tudo muito rápido e eu não quero aqui fazer críticas ferrenhas aos gestores. Acho que todos estão se adaptando, né? Então, eu acredito que é isso. Como eu sempre digo, e sempre disse para os meus alunos, se você não tiver um olhar de pessoas, processos alinhados e entender que as ferramentas são suporte e que RH se faz com toda a empresa, RH não é feito só no departamento da área de recursos humanos, né? Que todos nós somos multiplicadores, assim como todos nós somos multiplicadores de finanças, de marketing. Se o gestor não enxergar isso, eu já ouvi alguns dizendo assim, RH é para RH, eu não levo jeito para isso. Ele precisa repensar. Ele está completamente equivocado, não consegue compreender, né, que administrar, que gerir, que gerenciar é obter resultados através de pessoas. Portanto, ele está exercendo uma função indelevelmente vinculada, né, à gestão, que é fundamental. Se não houver pessoas, não há gestão, né? Não há nem organização, né? Pode ter uma máquina. Você acha que depois, quando tivermos uma situação normal, nós vamos voltar ao normal? Afinal de contas, a humanidade, na sua narrativa histórica, tem tido algumas oportunidades bastante dolorosas, tão ou até mais violentas e brutais do que esse Covid-19. Nós vamos voltar a um novo normal, claro, com uma aprendizagem. Você acha que essas experiências do uso de ferramentas vão ficar mais fortes, vão fazer realmente a mudança de realidade? Porque isso já existia, né? Em verdade, isso já existia. A própria academia, eu sei que você é professora, gosta, é uma excelente professora, você deve estar vivenciando experiências também, como os colegas também. De repente, saiu da aula presencial, né? Não estou falando nem ensino à distância, mas para a aula que eles estão chamando de remota, né? E com essas circunstâncias. Você acha que esse novo normal incorpora essas mudanças ou volta tudo como era antes no quartel de Abrantes? Não, eu acredito que esse novo normal incorpora, sim, e deve incorporar para a gente ganhar até em qualidade de vida. Mas eu entendo que isso precisa ser traduzido para um novo olhar. Então, as pessoas vão ter ganhos em qualidade de vida, talvez, em tempos de deslocamento, mas a carga horária das empresas precisa ser revista, os conceitos de meta, de produtividade precisam ser repensados para esse novo normal. E aí eu entendo o seguinte, o uso dessas ferramentas auxilia sobremaneira no que puder ser
feito utilizando-as. Treinamento e desenvolvimento, por exemplo, né, trazendo sala de aula e mundo das organizações, já vem utilizando, só que as pessoas tinham muita resistência. Agora a resistência simplesmente acabou. Acabou. A resistência ela caiu por terra quando só temos essa possibilidade no momento. Claro. Então, eu entendo que a gente vai ter um modelo híbrido, um modelo em que, em alguns segmentos, a gente precisa sim do presencial, não há como fazer à distância, online, em outros momentos a gente vai ter só realmente o virtual. E acho que é um ganho enorme para todos, na medida em que se respeitam os espaços, horários, isso tudo precisa ser revisto. Você está falando isso, eu estou vendo no passado recente, eu estava na presidência do Conselho Federal querendo instalar o sistema integrado o CIFA, né, em todo o país, nos regionais. E aí levantou um presidente de um regional, todo imbuído da sua responsabilidade, falou, esse sistema não vai dar certo. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque quando tiver algum problema num estado, até você mandar uma pessoa para ir lá para corrigir o sistema, você vai passar muito tempo e a gente vai ter problemas. Mas eu falei, como? Isso não vai precisar mandar a pessoa, a gente vai corrigir isso pelo próprio sistema. Aí, isso não tem a presença física. Quer dizer, veja bem, ele não conseguia conceber, pensar, já existente, né, com esses sistemas todos, com tecnologia, o cara entendendo que tinha que ir pessoalmente. É claro que haverão de ter funções que serão executadas fundamentalmente presenciais, não tenha dúvida, as organizações, a sociedade, o mundo vai precisar disso. Há outras que poderão ser significativamente incorporadas essa tecnologia como estão. Isso vai redundar em mudança das cidades, né? As cidades saíram do centro para os subúrbios e para os bairros, né, mais longe, e agora está parecendo que vão sair dos subúrbios, dos bairros mais distantes, para outras cidades, para a cidade do interior, que a pessoa vai poder trabalhar no interior da mesma maneira, né, como ela trabalhava no centro da cidade antes. Quer dizer, você tem toda uma possibilidade que as distâncias ficam absolutamente online, né? Você é como se você estivesse indo para todo mundo, em todo o tempo, a todo problema. Isso vai alterar também viagens, né? Vai tornar desnecessárias muitas viagens profissionais. Isso afeta muito, porque o sistema de transporte aéreo, por exemplo, ele é muito utilizado em pessoa jurídica, o transporte para reuniões que poderiam ser feitas, né? Beth, em 1990, o Leonardo Fuert participava comigo, a gente era dirigente da nossa Federação Nacional dos Administradores, e nós tínhamos 16 sindicatos. Então, a Embratel nos propiciava, a gente não tinha recurso para fazer viagem com 16 estados, a nossa federação. Então, nós descobrimos que a Embratel propiciava, naquela época, em 1990, propiciava uma reunião de telefone em grupo. A gente podia ficar os 16 estados, mais os diretores da federação, 18, 20 pessoas, ao mesmo tempo, só que ela marcava a hora, era 11 horas da noite, a gente podia ficar 1h30 e a gente pagava a conta depois, normalmente, com os telefonemas, que era bem mais barato. E nós fazíamos reuniões à distância, né? A primeira questão que a gente falava mais recentemente de fazer plenárias virtuais, em nível nacional, né? Em nível nacional, a reação era muito grande. Depois que eu comecei a compreender, as pessoas estavam pensando nas diárias, como é que vai perder as diárias e as viagens. Essas coisas também têm. Esse tipo de problema existe nas empresas. Essa resistência, às vezes, ela não é tão lógica, ela é muito psicológica, né? Ela é muito psicológica. É verdade. Não, e como você bem colocou, vocês, na ocasião, estavam abertos a essa tecnologia por entenderem que ela otimizaria ou pouparia recursos dos quais não se dispunha. Agora, as organizações não vão mais voltar para esse modelo realmente de viagem, porque elas perceberam o quanto elas economizaram nesse período. Né? Uma coisa tão boba que várias empresas já tinham adotado, por exemplo, um pool de impressões. Né? Várias empresas já vinham trabalhando com tecnologia e monitorando o volume de impressões, etc. Agora, aquelas pessoas que eram muito resistentes e precisavam do papel, estão em casa,
pergunta que eu faço, será que as pessoas têm uma impressora em casa e estão imprimindo tudo? Então, Claro assim, que não. olha a economia de Claro. papel, sustentabilidade, Claro, claro. as questões ambientais que estão por trás disso. Então, a pandemia não nos trouxe só um olhar ruim, né? Claro. É uma transição para um novo contexto. Eu enxergo dessa maneira, um novo contexto da gestão, um novo contexto do olhar sobre as organizações, do olhar sobre o corpo funcional e da vida no geral e da sociedade, porque as mudanças são profundas, complexas e muitas positivas. É o que eu tenho visto, é o que eu tenho enxergado, pelo menos. Como é que você poderia resumir os diferenciais que devem ser buscados pelos gestores, então, para alcançar esses máximos resultados, ou para otimizar resultados, ou para melhorar o desempenho? Só em termos de resumo, Beth. Primeiro, verificar as questões legais, né? Eu acho que elas são fundamentais nesse contexto, e entender como é que esse esquema de teletrabalho foi instituído, né, na marra, vamos colocar dessa forma, mas assim, eu preciso equacionar isso, eu preciso ter um olhar sobre ergonomia, sobre a saúde do colaborador além da Covid. As pessoas passaram a ficar muito mais sedentárias, e isso, a gente está falando também de produtividade, né? Além do olhar, da preocupação com o indivíduo, lá na frente isso pode resultar em afastamentos do trabalho, por problemas de LER, por problemas de sedentarismo em âmbito geral. Então, é preciso ter todo esse olhar em todas as óticas de recursos humanos, principalmente, eu chamo a atenção, para que esse público seja alcançado em todas as suas necessidades. Lógico, pratiquem segmentação, que a gente usa muito em marketing. Você não vai conseguir alcançar e atender a tudo ao mesmo tempo, né? Trabalhar com prioridades. Usa as ferramentas de administração, faz um 5W2H e se organiza. É tão simples. Pega quem são as pessoas chaves do seu corpo gerencial que podem te ajudar nos projetos. Então, eu enxergo dessa maneira. Observar os pontos que são mais críticos, atuar imediatamente nesses pontos, e ir olhando os demais ao ponto de abraçar todos num curto período de tempo. Nós vamos ter, então, problemas de característica de superestrutura, como as normas, ou as regras, ou as leis de relações do trabalho. Nós temos uma lei que já foi alterada poucas vezes, ainda recentemente foi de novo, que é a CLT, mas ela é ainda do ano de 1942, 43, portanto, para um país ainda agrário, monocultor de café, e para umas circunstâncias hoje que a gente tem essa tecnologia de ponta. Isso significa que as relações do trabalho vão ter que ser revistas à luz dessa nova realidade, né? Isso no sentido legal, mas para sustentar exatamente as mudanças que as regras, os procedimentos, as práticas das organizações terão também que se ajustarem e se adaptarem a isso. Isso vai em todas as questões de recurso humano, de obtenção de resultados, enfim, de interação humana, de busca de realização do trabalho e da lucratividade também, não há dúvida. As normas das empresas vão ter que se ajustar também a um novo mundo e um novo processo de mudança a ser realizado, né? Nas práticas, no procedimento. E esse ajuste, ele precisa caminhar, como eu falei antes, em conjunto com a comunicação. A comunicação precisa ser clara e esses grupos e essas empresas precisam trabalhar os funcionários aqueles que já não entenderam, perderam o trem, vamos dizer assim, né? Perderam o prazo, mas assim, precisa trabalhar esses funcionários que esse novo normal, esse novo momento, ele já é hoje. É só uma questão de adaptações e a empresa verificar quais são efetivamente as prioridades, como eu falei, negociá-las. Então, isso precisa ser negociado com o quadro. A empresa também precisa adotar alguns cuidados, né? A gente falou muito da contrapartida em relação ao funcionário, mas a empresa também precisa se precaver, como você bem colocou, a legislação antiga, apesar de ter sofrido algumas reformulações, e a gente precisa ter esse olhar também para essa questão.
Um autor que muito me impressionou, em verdade eu convivi com ele e com ela, que eram dois autores, do grid gerencial Robert Blake e Jane Mouton. O grid gerencial que teve uma fase importante no Brasil e que infelizmente foi esquecido. E eu tive muitas com convivência, ele veio muitas vezes ao Brasil, estivemos nos Estados Unidos também com ele, em Austin, umas 2 ou 3 vezes, e me impressionava muito. Ele fazia uma pesquisa que tinha se confirmado em relação a todo mundo. Naquela época, o grid operava em 56 países no mundo. E ele constatou que exatamente o que você está dizendo, Beth. Ele dizia só que ele botava mais ele colocava liderança é fundamental, e a liderança se estreando em duas dificuldades que as organizações têm com a liderança: planejamento e comunicação. Comunicação não é no sentido do departamento de comunicação, mas da comunicação mesmo do líder com seus subordinados, do planejamento da tarefa e do trabalho com os seus subordinados, que ele localizava através de pesquisa naquela época. Como a natureza do homem é permanente e universal, eu acredito que muitos dos problemas ainda estejam por aí, que você está dizendo. Você está constatando hoje, com a sua vivência, aquilo que em 79, 76, 75, o Robert Blake e a Jane Mouton me falavam com muita clareza, inclusive andando na praia do Flamengo, na praia de Copacabana, que eles gostavam de andar na praia, né? Porque essa praia realmente ela é lindíssima, né? Então é impressionante, quer dizer, a liderança, a comunicação, né? E ele colocava o planejamento, ele estava falando em trabalho em equipe. Agora, você não acha que o ensino no Brasil ainda está muito centrado no indivíduo, quando o ser humano, por ser social, o processo de aprendizado sempre será na pessoa, mas ela não deve se sustentar também no trabalho em equipe? O que me parece é que as pessoas falam muito de trabalho em equipe, mas cada vez mais as organizações cobram o desempenho individual. Quer dizer, o discurso não se bate. Falo particularmente no caso brasileiro, eu não poderia dizer isso no exterior, porque eu não tenho essa vivência direta, mas em geral. Mas pelo que a gente vê, se valoriza demais o individualismo hoje. Nós saímos, né? Eu temo, às vezes, que essa ferramenta possa conduzir à exacerbação do individualismo, perdendo a ideia do trabalho em equipe. Esse é o meu temor. Por isso que lhe perguntei sobre a empatia, sobre realmente a inteligência emocional, que é fundamental para ter empatia. A gente vê circunstâncias e gestores e dirigentes públicos, inclusive, sem nenhuma empatia, sem nenhuma inteligência emocional, e isso realmente cria problemas para a sociedade, como cria para a empresa, como cria para o supervisor em relação a pequena seção ou unidade de trabalho. Como é que você está vendo isso, Beth? Voltando para a questão do planejamento, a gente sempre costuma dizer, né? Você não consegue orientar a sua equipe, você não consegue se orientar no seu processo se você não pensou nele antes. Então, efetivamente, é falta de planejamento acima de qualquer coisa. E eu percebo uma pressa, né? Nós fazemos nas organizações brasileiras, né, tudo com muita pressa. Enquanto na Europa se leva 2 anos, 3 anos, em média, planejando e não se requer tanto prazo na execução e, consequentemente, você não tem retrabalho, você não tem perdas no seu processo produtivo, aqui a gente prefere fazer correndo, gerar retrabalho, estresse, perda no processo produtivo. Enfim, é um contexto complexo com o qual os gestores se deparam. Essa questão que você colocou e pontuou muito bem, da empatia e do olhar mais individual, eu temo muito pelos sistemas de avaliação de desempenho que são desenhados nas organizações e foram até hoje, realmente que não trabalham equipe. Você colocou bem. Trabalham o indivíduo no desempenho da tarefa. Muitas vezes não se mede competências, se mede só o resultado em relação a uma determinada tarefa. Isso me preocupa bastante, porque isso gera uma competitividade acirrada nos indivíduos de uma mesma equipe e isso corrói totalmente o sentimento do grupo. Aliás, essa percepção de grupo, né, esse sentimento, ele tem que ser criado, você colocou também muito, muito apropriadamente, sala de aula é um momento para se criar isso, fóruns de discussão, e desde a infância.
Desde a infância, o ambiente escolar ele precisa trabalhar, e o que eu diria, para você ter empatia, você precisa entender o impacto das suas ações sobre o outro. A gente não tem uma sociedade melhor, não teremos uma sociedade melhor se eu não entender que uma determinada ação minha terá uma reação positiva ou negativa, mas terá uma reação e um impacto. Claro. E o que eu quero deixar de legado enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto profissional, aqueles que são pais, enquanto pais, o que eu quero deixar de legado para essa sociedade? Na minha visão, a única arma, ou uma das poucas armas, a gente tem algumas estratégias, mas a melhor arma que a gente tem é a educação. E, além da educação, a família, que vem antes da formação. Então, essa base familiar, aliada a políticas públicas, que preencham essa sociedade das visões sobre esse impacto que causa. Por exemplo, quando eu jogo um lixo, quando eu não separo os itens para dispensar o meu lixo, qual a preocupação com o meio ambiente? A gente tem visto algumas discussões sérias nesse contexto, queimadas, situações de impacto que, inclusive, prejudicam o nosso país no quesito financiamento, em trazer recursos para o nosso país. Então, dá outra live. É verdade, não há dúvida, não há dúvida. Você tem. Agora, por exemplo, claro que eu acredito fundamentalmente no ensino à distância, né? Eu não estaria como diretor-geral da Universidade Corporação com 42 mil alunos, né, Beth? É um desempenho realmente excelente, que na pandemia o número de alunos cresceu bastante ainda também. Mas, em verdade, que me preocupa muito, sei que essa preocupação ela é compartilhada por muitos, porque me parece que, às vezes, o ensino à distância ele está muito ainda fundamentado no desempenho individual do aluno. E a gente explora pouco no desempenho. E as ferramentas já permitem isso, que a gente possa avançar um pouco no sentido de centrar, claro, a aprendizagem não é no professor, o processo de aprendizagem e ensino não é centrado mais no professor, né? Na aula monoloquática, o professor só fala, o teacher tell, né? Mas também no cliente, no aluno, como na formação do aluno como cidadão, mas também na equipe. Como é que a gente vai trabalhar o ensino à distância e agora o ensino presencial, porque o ensino presencial vai ser cada vez mais utilizado essas ferramentas, porque não pode ser diferente, né? Ela perde muito o próprio ensino presencial se não usar essas ferramentas, esses aplicativos, essa tecnologia da economia 4.0, que até agora estava completamente desconhecida. Isso me preocupa muito. As próprias metodologias ativas, né, que eu sei que são antigas, que são importantes, mas elas se sustentam muito ainda na questão do aluno e não no trabalho de equipe, da busca do consenso, da empatia, de entender o que o outro está falando, o colega, da formação de uma ideia de consenso que não é unanimidade, né? que é garantir o direito dos que estão discordando, expor e tentar convencer a maioria, enfim, nessa competência interpessoal de aprender através do grupo. Essa competência interpessoal, eu vejo uma lacuna nas instituições de ensino. Porque, normalmente, como nós falamos anteriormente, nós somos seres agregadores. E eu vou buscar aqueles que têm competências similares ou até complementares à minha, se eu tiver um perfil em que eu esteja aberta para aprender. Então, eu esbarro aí no perfil do indivíduo. Eu entendo que as instituições de ensino deveriam fazer com esses alunos um preparatório para que eles conseguissem desenvolver competências para trabalhar em equipe. E não simplesmente lançar os fóruns, lançar os desafios e oportunizar que eles façam trabalhos em grupo. O que normalmente se torna uma lógica confusa. Eu já me deparei em alguns momentos em sala de aula com alunos pedindo: eu posso fazer sozinho? E você se depara com essa pergunta porque a pessoa não foi preparada para trabalhar em grupo.
quais as competências que lhe faltam e quem daquele time poderia ser complementar às competências que faltam a ele. Eles foram preparados para ouvir, né? Alguns são mais visuais, outros são mais sinestésicos, outros são mais auditivos. Então, quem eu vou compor? Como é que eu vou compor aquele grupo? Essa composição não deveria ficar tão solta, ela não deveria ser tão livre, né? Ela deveria ser talvez direcionada ou alinhada para que as pessoas tivessem realmente prazer em trabalhar em equipe. Então, acho que começa por autoconhecimento, né? Então, se eu me conhecer, eu vou saber como é que é e com quem eu consigo lidar melhor, com quem eu preciso refrear os meus impulsos. O ser humano ele tem lacunas que precisam ser preenchidas. Claro. Né? Então, se eu não tenho isso muito trabalhado, se eu não me conheço, aí é que acontecem os atritos. E acontece a competitividade, e acontece tudo que a gente já conhece num contexto tanto de sala de aula quanto das organizações no geral. Porque nós estamos falando, então, de um processo de educação que tem que começar lá dos fundamentos, lá da base, em verdade. Mas eu colocaria uma outra questão também que precisa ser feita. É preciso também ensinar aqueles que ensinam. Porque nem todos os professores têm a experiência de consultoria e de vivência de trabalhar em equipe como você tem. Nós estamos falando aí, no caso de administração, são centenas de milhares de professores de administração, só para a gente ficar no nosso campo da administração, mas isso vale para qualquer outro, para engenharia, para medicina, etc. Nem sempre os professores têm essa competência de intervir para desenvolver o trabalho em equipe. Essa competência consultorial, porque ele muda o papel de o processo, o papel de educador do professor também muda, ele sai do ensino, né, 1 a 1 para o ensino, o professor agindo como educador, como coach, como mentor, enfim, especialmente como consultor também daquela equipe, né? É preciso ensinar também aqueles que ensinam. E esse é outro desafio. É um desafio para as empresas, né, para as organizações e para as instituições de ensino, principalmente. Né? Ensinar aqueles que ensinam. Como é que o professor pode ter esse olhar sobre esses grupos? Como é que ele pode intervir ajudando esses grupos também a perceberem qual o papel mais confortável que cada um desempenhe. Então, de repente, você tem naquele determinado grupo para apresentação de um trabalho, eu já percebi isso em sala de aula, né, até por conta das perguntas que o aluno fazia, aquele que é mais falante. Então, de repente, aquele é o orador do grupo. É preciso que o professor ensine os seus alunos a perceberem isso no perfil do colega e deles mesmos. Porque assim esses grupos poderão conviver de maneira salutar e poderão gerar os melhores trabalhos. Eu tive trabalhos de alunos que eu me surpreendi de maneira muito positiva, fiquei orgulhosa. Né? O professor, claro, às vezes, ele sente como se o aluno fosse um pouco filho. Tem essa questão. Claro, não há dúvida. E aí você vê o resultado e você percebe, nossa, esse time deu certo. E é isso que eu levo, acho que a gente tem que levar essa experiência de sala de aula para todas as organizações. A gente quer que os nossos times deem certo. Essa é a questão central. Virtual, presencial, os times têm que dar certo. Não há dúvida. A pandemia, de fato, escancarou, né, o atraso, o Brasil como retardatário no processo de uso de tecnologias de ponta. As tecnologias high-tech. A gente sabe que muitas dessas organizações, eu estou falando de organizações empresariais também, talvez a gente não tenha 2% das empresas brasileiras que estejam up-to-date, que estejam atualizadas ou que utilizem recursos da economia 4.0. Todos falam, um tem uma função, outro tem outra, mas integradamente poucas organizações têm. Me preocupa hoje, Beth, fundamentalmente com isso, queria saber a sua experiência também como professora, porque nós estamos na economia 4.0, né? A gente precisa, assim, o futuro já é presente, a gente já estamos diante desse futuro e exercendo esse futuro cotidianamente. Só que me parece que os cursos, os programas, as formas de ensino no Brasil ainda estão muito centradas no século passado, no século XIX, no século XX, em relação
a primeira, a segunda e terceira revolução industrial. A gente não está consequente ainda com a contemporâneo, com as exigências do mundo tecnológico que a gente vive, no sentido de usar essa tecnologia a serviço do homem, né? Da humanização da sociedade, da felicidade das pessoas e de resultados. Evidentemente, os resultados são fundamentais. Me preocupa muito porque isso possa gerar cada vez mais demanda de pessoas muito qualificadas, que vamos precisar, mas que não estejam efetivamente contextualizadas com o mundo que nós estamos vivendo hoje. Elas estão preparadas para viver no passado. Isso me preocupa hoje, no ensino de administração em particular. O uso dessas ferramentas e a integração, não somente como ferramenta, como sistema, como software, né? Queira o que nós dissermos aqui, ele precisa estar integrado ao ensino de administração. Então, é preciso que os alunos experimentem isso, né? A academia é um grande laboratório, que eles experimentem, como você falou, as revoluções aconteceram, mas algumas empresas elas não passaram. Houve a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, elas não acompanharam esse processo. Algumas empresas ainda têm o foco na tarefa. Os líderes não conseguem pensar o processo, né? Não conseguem pensar o processo, eles não conseguem entender que, inclusive, esse processo possa ser compartilhado num contexto virtual, que possa ser aprimorado a várias mãos. É como se existissem ainda caixinhas, eu sou dono e eu não largo, porque as pessoas não foram preparadas para essa virada tecnológica. Elas não... E aí tem muito de falha de recursos humanos, sim, nesse contexto, porque algumas instituições, principalmente, se preocupam com a parte legal, se preocupam em treinar, e eu chamo treinar e não desenvolver, porque eu tenho acompanhado ao longo de alguns anos empresas que ministram treinamento e, efetivamente, o funcionário não é engajado em nenhum projeto em que aquele treinamento, né, que ele recebeu tenha alguma efetividade e traga algum resultado e satisfação para ele, desafios para ele. Claro. Então, você percebe que esse desalinhamento, ele existe e na maioria das organizações, eu diria. Você faz o treinamento, né, Beth? O aluno, a empresa gasta recursos, estimula o servidor, o funcionário, o colaborador, mas ele é como o astronauta, quando ele retorna à atmosfera, ele precisa de condições especiais, senão ele se arrebenta. Você veja, ele vê uma porção de coisas no treinamento, chega na empresa, volta a fazer as mesmas coisas que ele fazia antes, ele não tem oportunidade de aplicar aquilo, ele realmente acaba se frustrando, né? E o que eu tenho acompanhado... Então, o treinamento seria mais do custo-benefício do que o custo-benefício. Exato, é melhor não encaminhar o funcionário para o treinamento. Você vai ter depois uma pessoa mais desmotivada. Porque ele aprende e entra em contato com inovações, né, fica fértil no campo das ideias, e quando ele entra, né, na organização, ele pensa, agora eu vou implantar. E aí ele esbarra no que nós falamos anteriormente, competitividade, às vezes o próprio gestor olha para ele e acha que ele é uma ameaça, e ele não consegue desenvolver. Então, você tem aí todo um cenário que precisa ser preparado para que as pessoas ingressem nessa indústria 4.0, né, nessa revolução, e sejam felizes, e tenham comprometimento, e tenham metas, e tenham qualidade de vida também. Eu foco muito nisso, porque eu tenho tido contato com pessoas que estão trabalhando 14 horas. É isso que eu queria colocar para você. Por outro lado, quer dizer, essa possibilidade tecnológica, ela pode colocar o homem fundamentalmente centrado na questão do trabalho. E aí a força do trabalho vai ocupando o papel da família, do clube, das associações, enfim, da própria igreja, enfim, das diferentes formas comunitárias que o ser humano precisa se relacionar e interagir. E ela passa a substituir todos esses papéis. E isso me parece, quer dizer, você coloca o funcionário por causa do celular, inclusive, né? Que não é celular, é um smartphone. Esse smartphone é muito
muitíssimas vezes mais poderoso do que os computadores que levaram, né, o homem à Lua em 1969. Quer dizer, e aí há um domínio da empresa em relação ao tempo do servidor. Isso também coloca problemas de caráter psicossociológico e legais e também de exacerbação da preponderância da empresa, porque não tem mais sábado, domingo, não tem mais fim de semana, não tem feriado, não tem nada, não é isso? Não tem. Por mais que o funcionário ele tenha satisfação em atender às expectativas da empresa, ele goste do que ele faz, é preciso que ele tenha tempo de repouso, até para que ele seja criativo, para que ele repense, para que ele pense no seu próprio comportamental, né, para que ele se reequilibre. Isso é fundamental. E ter esse tempo com a família é o tempo de reequilíbrio, exatamente. Agora, falando dessa revolução tecnológica, uma coisa que me chama a atenção, que vem de longuíssima data, é o fato das pessoas não saberem usar as ferramentas de maneira adequada. Eu tenho me deparado com algumas organizações que às vezes agendam uma reunião quando, na verdade, essa reunião poderia ter sido evitada com uma simples ligação telefônica. O processo decisório é complexo. Então, você precisa entender, por isso que eu falei, use as ferramentas de qualidade, use o MASP, e entenda o seguinte, qual o problema que eu tenho, qual a ferramenta que eu vou usar, quais são as soluções, quem pode prover as soluções, porque aí você não vai agendar uma reunião, ocupar o tempo de 10 pessoas, de 2 departamentos, quando às vezes uma ligação telefônica resolve. Então, também não é só saber usar a tecnologia de ponta que existe no mundo, né, e que a gente agora começa a ter mais contato. É saber a tecnologia, a ferramenta certa para o problema que você tem. Quer dizer, em verdade, as equipes, então, não sabem o que fazer, como integrá-las a esse mundo não presencial ainda, né? Há muito de atitude, de comportamento ainda, né? Eu enxergo dessa forma. Há muito de Entendo. atitude, há muito de comportamento, porque se você tem a formação, se você tem conhecimento, se você tem a habilidade, né, você começa a entender que é mudança de atitude. E para mudar a atitude, você precisa reforçar, você precisa trabalhar novamente bem a comunicação. Então, é preciso muitas vezes de reforçar a importância de uma determinada ação, um determinado contexto para a organização e para aquela equipe. E através desse reforço, através do exemplo, né? O líder precisa ser exemplo. Então, eu vejo também que muitos líderes orientam muitos gestores orientam as suas equipes e não fazem, não são proativos. Sim. Então, demoram no processo decisório. O líder ele precisa se cercar de todas as ferramentas e de todos os números, de toda a informação necessária para decidir rápido, porque senão ele perde tempo, e tempo é uma coisa que não volta. Claro. Inclusive, sabendo usar as ferramentas, ele vai ganhar tempo. Eu tive um professor de marketing que foi muito importante, um dos professores, né? Se eu for falar de todos aqui, eu não vou nem citar o nome, ele já faleceu, mas eu tive um professor de marketing que foi fundamental num curso que eu fiz de CRM, e ele falava o seguinte: o bom gestor pratica o TBC. Vou explicar o que é TBC. E com perdão aí, as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, tira o bumbum da cadeira. Então, é a proatividade. Você não pode ficar atrás esperando que a informação chegue até você. Você tem que buscar, você tem que ter o olhar sobre a pesquisa. O que outras empresas estão fazendo? Como é que soluções foram apresentadas? Essa solução se aplica aqui ao meu grupo? Posso implantar? Financeiramente é viável, não é? E aí você vai imergindo nesse contexto da indústria 4.0 e trazendo isso para a tua empresa. Eu acho que é querer fazer. A tecnologia está aí, né, disponível, é querer fazer. Você pode barrar alguns aspectos estruturais da organização, claro, essa organização de pequeno, médio porte, mas dá para fazer. Eu sempre disse isso para os meus alunos, inclusive as organizações menores, para os estudantes, agora falando para os estudantes, elas são um campo fértil para aprender,
Porque você, às vezes, ingressa numa organização, já tive essa oportunidade, ela não tem sistema integrado de gestão, você tem que trabalhar com planilha e Excel para controle, sim, você tem que desenvolver e você tem que se reinventar. E você aprende muito. Muito mais do que quando você chega e tem a coisa toda pronta. Claro, porque a empresa complexa, ela está toda já estruturada em princípio, né? Exato. Normalmente está. Normalmente ela já está Normalmente. todo. Você se encaixa ali num espaço específico, né? Para cumprir um papel, né? Exato. Você se Enquanto que adapta. numa empresa ainda em processo de crescimento, ela precisa de tudo. Em verdade, você tem uma possibilidade de expansão da sua criatividade, do seu empenho muito maior, não é isso? É isso. É Beth, exatamente quais as isso. ferramentas disponíveis para suporte à gestão que você vê hoje mais importantes, mais significativas? Eu vou falar de ferramentas e vou falar de conhecimentos também, de Sim, administração. Né? sim, Usar o que você sabe e o que você tem de arcabouço, além de toda a tecnologia, como eu falei, de ferramentas de qualidade, de coaching, entender o outro, se colocar no lugar do outro, segmentação. Eu falei aqui também hoje, né, que é um aspecto importante para você entender o seu público interno, porque as pessoas praticam isso para o público externo, mas você não entende as necessidades. Então, se você agrupar o teu público interno por necessidades, você consegue alcançá-los, aí você consegue fazer com que eles se sintam mais motivados. Então, usando todos esses recursos, trabalhando as estratégias de reunião, como elaborar uma reunião, uma pauta de reunião, uma coisa básica. Então, assim, as pessoas entram numa reunião, não fizeram pauta, e a reunião dura horas. claro. Então, objetivar, e você o problema não é o uso da tecnologia, o problema é você ter objetividade e saber os conceitos que estão por trás daquilo. Porque a Entendi. tecnologia você treina, você aprende, você Entende? utiliza. Né? Claro. Então, as ferramentas que estão à disposição do gestor, a principal é o conhecimento, na minha opinião. A principal Nós delas é vivemos o a conhecimento. sociedade do conhecimento, né? Exatamente. Vivemos a sociedade E do o gosto conhecimento. pela pesquisa, É né? Por claro, descobrir mais. claro, claro. Existe gestão à distância de fato mesmo, Beth? Existe mesmo? Olha, depois de pensar muito sobre isso, Sim. eu entendo que ela é um desafio sem dúvida nenhuma, você demonstrar empatia, você perguntar como seus funcionários estão, você se preocupar e ir além da produtividade, dos resultados, é um desafio para o gestor, mas existe. Existe se, como eu falei no início, o gestor já tiver toda essa base estruturante de comportamental, de competências, se ele realmente tiver um foco bem direcionado e se preocupar com as pessoas além dos números. Então, ele consegue fazer essa gestão à distância. Ele consegue trazer a equipe para um Entendo. comprometimento e para pensar em conjunto nas soluções que ele necessita, porque ele não pode se sentir sobrecarregado, né? Então, essa equipe precisa ter as competências desenvolvidas para dar suporte ao gestor e para interagir com ele. Então, eu entendo que a gestão à distância ela é feita principalmente não por tecnologias que fazem parte do contexto, mas sim por práticas de recursos humanos que já são conhecidas, mas não são aplicadas, infelizmente. O Marcelo Oliveira, o internauta nosso aqui, ele colocou uma pergunta, eu pedi ao Tibério para colocar no ar, ele botou aqui, ó, estamos vivendo um paradoxo. Paradoxo. Nos afastamos e, ao mesmo tempo, nos relacionamos mais. Presidente Wagner Siqueira, doutora Beth, vocês concordam que estamos vivendo a era do relacionamento? Eu concordo que os relacionamentos mudaram e que, de certa maneira, a tecnologia representou uma aproximação enorme. Hoje, só no Facebook, eu acho que semana passada eu percebi isso, me dei conta, eu falei, nossa, tem 800 pessoas que têm contato comigo ali no Facebook. Então, assim,
No presencial, você não consegue ter contato com um público, né, com pessoas, um número tão grande assim. Então, você começa a perceber o seguinte, a tecnologia nos aproxima, sim, basta que a gente saiba utilizá-la. Então, eu entendo que é um paradoxo, a gente tem vontade de abraçar, na verdade, É né? verdade, é. Então, você sente essa falta do contato físico, mas, ao mesmo tempo, você tem esse suporte, né, em que foram agendadas nesse período, né, nos sábados e É. domingos, reuniões com amigos meus de infância, que eu não Beleza. via e que foram motivadas pela pandemia, né? Porque as pessoas começaram a se perguntar, nossa, quando nós vamos conseguir fazer o próximo encontro? E aí aproximou, e de fato aproximou. Então a gente precisa, as pessoas começaram a desenvolver preocupações, nossa, como é que, né, eu tenho um amigo meu que tem alguma provável doença, comorbidade, que a preocupação aumentou, e aí você fala mais com aquela pessoa. Então, acho que esse momento todo que a gente está passando é um momento crucial para nós entendermos e pensarmos melhor nas nossas relações e definirmos também prioridades. Eu acho que todos nós, nesse momento, estamos pensando em quais são as nossas prioridades de vida. Beth, queria apenas subsidiar o que você colocou, concordando integralmente a questão levantada pelo Marcelo Oliveira. Eu digo assim: a natureza do homem é permanente e universal. Quer dizer, aquele que estava dentro da caverna e hoje o ser humano ele é basicamente como o ser humano, sua natureza é o mesmo. É verdade que a tecnologia hoje nos propicia a oportunidade dessa aproximação. Até porque, e a pandemia força isso também, né? Como um dos seus resultados que será positivo no mundo de tamanha desgraça e tamanho tormento e turbulências. Mas, em verdade, quer dizer, essa individualização talvez reduza um pouco, aí faz com que o Marcelo perceba que nós estamos vivendo a época do relacionamento. Mas eu queria lembrar dois grandes filósofos gregos, né? Primeiro, o Platão e o Aristóteles. O Platão dizendo que o homem é um animal social, portanto, ele é de relacionamento. E o Aristóteles, o homem é um animal político. Um foi professor do outro, né? Os dois eram grandes professores entre eles mesmos. Mas veja bem, o homem saiu da caverna por causa da sua competência de relacionamento social, portanto, de relacionamento, e da ação política. A ação política faz parte também da natureza do homem. O que nós temos vivido nos últimos tempos é uma exacerbação de individualismo que talvez destaque esse ponto tão importante levantado pelo Marcelo, que faz com que, se nós estamos vivendo uma era de relacionamento, não. O homem é fundamentalmente relacionamento. Agora, a tecnologia nos propicia que, por exemplo, a gente possa saber ao mesmo, explode uma tragédia lá no Líbano e a gente se sensibiliza como tivesse sido na nossa esquina. Isso dá o sentido do homem de sair de seu pequeno grupo dentro da caverna, né? Sua pequena tribo, para viver uma grande tribo mundial. E a gente fica vendo os dirigentes políticos das grandes nações, cada um cuidando de si apenas, perdendo a perspectiva do relacionamento humano, do sentido da humanidade. Nós estamos deixando de ser uma pequena tribo para ser uma grande tribo que é fundamental, que é a humanidade, né? E significa tratar o outro também com humanidade, sem preconceito, sem discriminação, com mais empatia, também tratar melhor os animais e tratar também o meio ambiente. Nesse sentido, Marcelo, você tem toda a razão, a Beth respondeu maravilhosamente, eu apenas botei aqui uma colher para colocar uma questão ainda mais ampla no sentido do homem, da humanidade como um todo. Nós vivemos com essa tecnologia uma oportunidade sem precedentes de utilizarmos essa tecnologia para nos humanizarmos, senão nós vamos usar a tecnologia para nos distanciarmos. Não é isso, Excelente, Beth? excelente colocação, Wagner. Nós somos uma tribo e eu acrescentaria a sua fala, brilhante, brilhante. Somos todos um. Então, na verdade, a gente volta àquela questão da tecnologia fazer com que nós percebamos o impacto das nossas ações. Então, você mencionou a ocorrência no Líbano, e aí, obviamente, que você percebe que o impacto aconteceu, né? O resultado foi aquela tragédia, e por negligência, né? Enfim, a gente não vai entrar no mérito
de todas as questões, assim como tudo que a gente tem vivenciado. Então, somos todos um. O que afeta o outro me afeta também. É preciso levar essa lógica para aplacar um pouco essa competitividade acirrada. Beth, se eu não estiver cometendo um equívoco, mas acho que não estou, você veja como é que nós estamos honrados aqui com a presença dos internautas. O Marcelo é presidente do Conselho Regional de Relações Públicas do Estado do Rio de Janeiro, me parece. Eu não estou enganado não, né, Marcelo? Hein? Ah, sim, é presidente aqui, do Conselho de Relações, claro, não é, às vezes tem homônimo, você fica confuso. Muito obrigado, Marcelo, pela sua colocação, pela sua importância. É uma pessoa com quem eu gostaria de fazer também uma live, sabe? Presidente do Conselho de Relações Públicas. Você falou em comunicação, você exatamente. falou exatamente, você deu o foco exatamente que é o foco de trabalho dos profissionais de relações públicas. Exatamente. O presidente Marcelo vai poder agregar muito, sem dúvida. Espero também poder acompanhar essa live de vocês. Ô, Beth, nós estamos com uma hora e 10, aí o Tibério já está me chamando a atenção aqui, porque. Né? Então, eu gostaria das suas considerações finais, alguma mensagem, e agradecer demais a sua presença, esse convite. Você é uma pessoa que eu adoro, você sabe disso, te respeito e te admiro muito. Já te disse e vou repetir o que eu falei no início da live, para quem não estava assistindo, o que me impressiona em você é a capacidade de pensar e de realizar. Você é a ponte entre aqueles que pensam e aqueles que realizam. E esse é que transforma a realidade, transforma a sociedade. Muito obrigado mesmo, Beth. Por favor, você tem a palavra final. Eu que agradeço. Para outras lives. Eu que agradeço pelo convite, Wagner. Me sinto honrada em poder dividir essa tela sua, como eu falei no início também, sua eloquência, ela é verbal, ela é escrita, e sempre em proveito da sociedade, em proveito dos administradores, pensando e repensando e trazendo um novo olhar para a ciência da administração. Então, assim, eu só posso agradecer por essa experiência, e se o Tibério realmente não tivesse nos alertado, nós ficaríamos aqui conversando durante algum tempo. Então, agradecer e dizer o seguinte, acho que o seu histórico profissional, ele fala por si só. Então, suas realizações, tudo que você conquistou, todos os amigos que você fez, e todo o trabalho diante do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, no Conselho Federal também. Então, eu entendo o seguinte, você sempre foi uma pessoa a serviço da administração, e estando a serviço da administração, a serviço da sociedade, porque sociedade sem administração é totalmente desorientada. Esse é o recado. E com muitas relações públicas, com o Marcelo aqui, né? Exato. Claro, porque é um papel fundamental da interação humana. Muito obrigado, Beth, muito agradeço aos internautas, certamente muitos se beneficiaram das suas reflexões, do seu pensamento, mas muitos outros vão se beneficiar também, porque isso vai rodar nas mídias, né? E até a próxima. Um beijo no coração, Beth. Obrigada, beijo. Obrigada. Tchau.